Bom dia, doutor Frederico Porto, tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom, pessoal, para quem não conhece o doutor Frederico Porto, ele é um médico que está bastante tempo no mercado. Ele é um médico que eu falo que ele trabalha no multiconhecimento, né? Ele é um psiquiatra, nutrólogo, né? Trabalha também como palestrante, não é isso, doutor Frederico? Isso, tem agora o Mundo Digital, né, que eu tenho 60 mil alunos em 50 países, né, nos meus cursos digitais, e como você falou, né, e essa parte do mundo corporativo é uma parte muito incomum, né, quando eu dediquei 10 anos da minha vida, basicamente, a isso. Aí cansei de viajar, voltei para o consultório. Daí aí o Mundo Digital surgiu, né, Gabriel? Aí pronto, né? Pronto. Cara, hoje eu queria, porque você faz muita live no Instagram e você sempre está abordando a parte da medicina. Isso. E eu queria muito falar um pouco disso, mas até trazer outra área do seu conhecimento, que é essa parte corporativa. E como Sim. você dá palestra para a empresa, dá treinamento. Sim. Me fala como que é isso, como é que você atua nesse segmento? Eu atuo o seguinte, inicialmente, lá atrás, eu sempre falei de temas relacionados ao indivíduo, que é onde eu sou, né, legitimado, e então eu faço uma junção, eu costumo dizer, da saúde, da neurociência e da performance. Como está em moda porque tem um custo muito grande para as empresas, a questão da saúde mental, o número de licença, absenteísmo, e pior é o presenteísmo, o cara está ali, mas não está inteiramente ali. Agora, com essa norma NR1, você sabe, né, que é uma norma que obriga a ter ergonomia, a ter parte de saúde mental. Então, eu abordo, na verdade, isso, a partir de uma visão da saúde, mas um conceito que eu chamo do atleta corporativo. É como você performa melhor cuidando da sua saúde. Então, esse é o meu tema que eu tenho abordado no momento. Que a palavra por trás, que tem a ver com o meu livro e tal, chama-se resiliência, né? Ou seja, só nos resta ser mais resilientes. Então, o que eu demonstro a partir de uma visão física, emocional, mental e espiritual do ser humano, como você se torna resiliente em todos esses níveis. E a resiliência, ela está na sua capacidade de recuperar mais rápido. Ela não é criada quando você levanta o peso, é quando você descansa, né? Então, como é que você descansa mais rápido? Como é que eu posso, analogia que eu sempre uso, uma coisa eu pedi você para mergulhar numa piscina e nadar 200 metros sem respirar. Você não consegue. Mas se for permitido a você respirar a cada braçada, você nada 2.000. Então é isso que eu ensino, com dicas muito práticas, o que aquela pessoa pode fazer e o que o gestor, como é que ele lida com isso, né? Porque nós temos duas questões, né? Os indivíduos, o gestor em si e ele com o time dele. Então, então é uma palestra esse meu trabalho é muito prático, aplicável, e eu tenho uma característica, né, que eu nunca uso na minha fala, porque eu não acredito que a empresa é o mal dessa história, dessa relação. Não tem mal. Você tem, né, a empresa tem que entregar resultados, né, então é uma relação madura. É isso? Então ela tem essa preocupação, mas o outro é uma relação madura, um trabalho, entendeu? Então eu sempre tento mostrar isso. Inclusive porque eu estou palestrando que aquela empresa se preocupa com isso, senão não estaria ali. E hoje em dia o tema alta performance, cada vez mais se fala mais do profissional alta performance e cada vez mais as pessoas acabam se perdendo por excesso de informação, por excesso de estímulo e se tornam às vezes baixa performance, não é isso? Isso, o recurso mais escasso da nossa era é a atenção, não é o tempo. Você tem o tempo para sentar na mesa, estar com seus filhos, etc., e a pessoa pega o celular. Então, esse é o recurso mais escasso. Então, a gestão da sua atenção, que é na neuroprodutividade, que é o meu principal produto, eu trabalho 4 gestões, pilares. A gestão da sua energia pessoal, né? Como é que eu como bem, durmo bem, então eu tenho energia. A gestão do meu tempo, a gestão da informação, você vai concordar. Eu e você hoje tem uma quantidade de informação que uma empresa tinha 10 anos atrás. Então, você tem um conceito que chama gestão do conhecimento pessoal, Personal Knowledge Management. Antes, você só tinha que gerenciar o conhecimento da farmácia, por exemplo, né? Você tinha a descrição de cargo, etc. Hoje, nós temos que ter isso, que é o conceito de um segundo cérebro, né? Um conceito do Tiago Forte.
E, por último, a gestão da nossa atenção, que é o recurso mais escasso. Então, o que eu faço é demonstrar aqui como é que a pessoa lida com isso. E agora, né, Gabriel, com AI, você pode automatizar um tanto de coisa na sua vida, né? E eu sempre digo que pequenas tarefas, elas se multiplicam, elas não se somam. Então, a pessoa fala assim, não, isso só me toma 5 minutos. Mas 5 minutos por dia, 300 dias por ano, são 1.500 minutos, que é um dia da sua vida. Então, quanto mais automatizado tiver tudo, melhor, né? Você vai ter mais tempo livre, mais capacidade, vamos brincar. Você pode até usar para olhar no Instagram, mas você vai ter mais tempo para ter momentos de fazer aquilo que você quer fazer. Me fala assim, sobre as suas palestras, porque o médico, o Dr. Frederico Porto, eu acho que muita gente conhece, todo mundo, né? Você tem muito paciente do mundo todo. Agora, o palestrante Frederico Porto, quais são os temas que você mais palestra hoje? Então, eu tenho esses temas que você falou, da gestão, não é isso? Ou seja, eu vou lá falar numa empresa para aquelas pessoas. No meu mundo médico, por exemplo, eu tenho outros produtos. Eu tenho um produto agora que a farmácia me chama para eu falar para os médicos dela. Então, é uma fala que pode ir de 1 dia a 2 dias, onde eu tenho um modelo. Porque eu costumo dizer, Gabriel, que o problema hoje do mundo não é informação, é um modelo, é algo que reúne informação. Meu pai tem uma analogia magnífica, que ele fala assim, o conhecimento é como se fosse uma pérola. Eu te entrego uma pérola, depois eu te entrego outra, depois outra, aí daqui a um mês eu falo, Gabriel, cadê aquelas pérolas que eu te entreguei? Você vai falar assim, elas estão... Uma eu coloquei na gaveta, aí você vai olhar na gaveta, a outra eu coloquei no meu bolso, aí meu pai fala assim, mas se você pegar um fio e colocar as pérolas, você forma um colar. O colar é um modelo, então agora elas estão todos no lugar. O que falta é isso. Então, eu tenho o que eu chamo de um metamodelo, eu chamo de modelo axial integral, que é um modelo, quando eu vou apresentar uma aula para os profissionais, eu mostro, primeira coisa, nós vamos cuidar das reações básicas. Eu mostro os exames que eu peço, né? Porque, afinal, né, Gabriel, eu faço essas coisas antes do movimento integrativo. Eu sou da época da ortomolecular, né? Eu sou um cara que fica, eu tenho 55, então eu fico entre o Efraim velhinho e os caras novos, entendeu? Eu tô ali no meio, né? Eu sou da época que o Zé de Filipe brigou com o Efraim, né? Eu lembro disso mesmo. Eu sou dessa época. Então, primeiro você cuida das reações básicas, metilação, inflamação, glicação, etc. Você entra na mitocôndria. Eu sigo a evolução filogenética, né? A evolução. Então, reações químicas básicas, a evolução surgiu a mitocôndria, aí surge a gente, e eu trabalho com 3 eixos que ligam o cérebro ao corpo. O eixo cérebro-intestino, o eixo cérebro-suprarrenal, e o eixo cérebro-coração, que seria o sistema nervoso autônomo. Você está se perguntando por que 3? Porque são os mais primitivos. O primeiro organismo do mundo devia ser um tubo digestivo. Entrava alguma coisa, digeria, absorvia e excretava. O sistema nervoso autônomo por isso, porque ele adoece primeiro. Quem adoece primeiro são os sistemas primitivos. E o caso da suprarrenal, porque nós precisávamos de ter algum sistema que nos protegesse para reagir aos estressores, às nossas ameaças. E aí a gente entra no cérebro. Então, aí eu divido o cérebro em 3 pedaços. O subcórtex, que é ali o sistema nervoso autônomo, tem um papel muito importante, e o cérebro direito e esquerdo, e ali eu mostro como é que eu atuo. Claro, quando você me leva assim, como é que eu prescrevo. Então, eu também digo outras coisas que eu prescrevo, que não são suplementos ou medicamentos. Então, com isso, a pessoa ela tem uma orientação do que ela está fazendo. Não vira só uma sugestão de fórmula. Ela tem um raciocínio, porque eu criei um colar onde as pérolas estão inseridas. E aí eu posso inserir infinitas pérolas, né? Como é que eu prescrevo vitamina, como é que eu prescrevo minerais, aí pronto, aí depende do público que eu estou falando, né? Então aí eu vou abrindo aqui. Então essa é quando eu falo para o público da farmácia, não é para os funcionários, né? Sim. Então são 2 falas diferentes. Esse é um desafio, né? A gente vê o mercado, por mais que a farmácia de manipulação ela retornou nos anos 80 com muita força, e nos últimos 10 anos ela deu uma nova guinada. Então, aquelas farmácias ficavam ali capenga, às vezes, ali na avenida, hoje se tornaram redes bonitas. Você entra, parece estar dentro de uma loja de shopping. E aquela farmácia de manipulação dos anos 80, que manipulava, que ainda estava... que não existe no mundo um mercado tão desenvolvido quanto no Brasil. Isso. Então não tinha transferência de tecnologia. A própria farmácia de manipulação ela foi se adaptando e buscando ali o desenvolvimento de suas tecnologias. Então hoje as farmácias têm pesagem computadorizada, você não consegue pesar a mais ou a menos, tem muitas farmácias que investem muito em tecnologia.
Mas o fato é que esse mercado ele vem crescendo muito e ainda ela tem um grande obstáculo, porque assim, em uma estatística que a gente tem aí do mercado nacional, apenas 2 ou até menos, em algumas regiões, menos de 2% dos médicos prescrevem fórmula personalizada. Impressionante. Né? E qual, da sua percepção de médico, o que você acha que dificulta aí a adesão dos médicos a prescrever alguma fórmula personalizada, que tem uma dosagem específica para um paciente? Eu primeiro acho que é a ignorância, de não saber que existe um mercado magistral desse tamanho. É a pura ignorância. Não é a desconfiança. Primeiro é a ignorância. Há um grupo que tem uma desconfiança, né? Ele acha, eu já ouvi isso que eu vou te falar. O metilfolato tem um papel, né? Por causa do MTHF, né? A pessoa que tem alteração genética da conversão do ácido fólico na sua forma ativa, você tem isso na psiquiatria. Eu já ouvi isso. O cara fala assim, não, até chegar o ofolato no Brasil, não passava, não. Isso é ridículo. Ou seja, aquele cara não sabe que vem do mesmo lugar, né? É comprado, aquele não é um produto de patente, é comprado no mesmo lugar. Então, você mostra, esse é um preconceito com a ignorância, né, junto. E o outro nível, eu acho que eles não sabem o que prescrever. Entendeu? Então, assim, tá certo? Eles não sabem. Então, no sentido seguinte, ele não é ignorante, sabe que existe o potencial do mercado magistral, ele não tem preconceito, mas ninguém ensinou ele que existe isso. E aí, a personalização, esse é um paradigma médico, um problema nosso, porque a gente trabalha sempre com a média, né? É muito mais fácil te receitar sempre uma fluoxetina, uma sertralina na mesma dose. Aí isso dá mais trabalho, né, Gabriel? Você personalizar, não é isso? Ou seja, eu sou um psiquiatra, por exemplo, que eu não lido mais com casos graves, então se eu tenho que prescrever um remédio, eu te conto isso, eu prescrevo o que eu chamo da menor dose efetiva. Porque a maioria dos casos que eu atendo são leves. Você fala, o que é a menor dose efetiva? Por exemplo, eu te passo um escitalopram em gota. Eu melhoro meu paciente com 5 gotas, porque você tá entendendo? Eu só preciso naquele cara de dar uma anestesiada nele, porque no meu caso, a suplementação, ela demora um tempo a fazer efeito. Então, ele tem que melhorar mais rápido para o resto, para como se eu conseguisse construir uma alicerce. Então, eu acho que é isso. É uma ignorância completa como que nós temos o melhor mercado do mundo, altamente tecnológico, sabe o que está fazendo, o preconceito e o não saber fazer. Não é uma ignorância, mas ele sabe que existe. Você sabe que essa ignorância que você fala, na verdade, o médico ignora o fato de ter um segmento com qualidade. A gente sabe, eu nesse ponto, eu vou ficar um pouco do lado dos médicos, porque é o seguinte, nos anos 80, a farmácia de manipulação era muito ruim mesmo, assim, a maioria era precária a condição de produção. Funcionava o medicamento, tinha lá seu papel social, porque o medicamento chegou para ser mais barato, fazer drogas que não existiam no mercado, mas a condição de produção, comparado com hoje... Eu lembro. Uma vez eu fui numa farmácia pequenininha, a pessoa queria me convencer, né? As farmácias que eu prescrevo, eu estou com elas há 25 anos. Então, era uma farmácia ali perto da Santa Casa, e ela me levou na produção, e o que me chamou a atenção, Gabriel, é que tinha uma bancada que ela ficava na frente de uma janela, com a telinha, um negócio assim, tão primitivo, que você fica assim, como é que esse troço funciona, né? Não, mas, sabe, eu lembro aqui, gente, era muito primitivo, não era? Hoje você tem que fazer tudo com filtro EPA, não pode deixar passar o ar, então devia ser só uma janela aberta com telinha para não entrar mosquito, né? Isso aí, cara, é um negócio... Então, mudou as exigências, a própria Anvisa tem lá, tem muita coisa boa também na Anvisa, melhorou muito, nivelou muito. E aí, nos anos 80, todo mundo que teve experiência, muita gente teve muita decepção. E essas pessoas viraram professores. Então, quando o aluno, às vezes, fala assim, de medicina, fala assim, professor, eu tô querendo... O que você acha da manipulação? Eu falo, nossa, não manipula. Por quê? Porque a experiência que ele teve no passado foi com essa farmácia daquele momento. E se manipulava muito no passado antipertensivos. Então, se você não tinha dosagens precisas, e na época a farmácia tinha lá suas limitações, não funcionava. Então foi a experiência, então dava muita flutuação de pressão arterial e tal. E aí o aluno que forma hoje, muitos podem ter esse preconceito com a qualidade da farmácia. Mas, no entanto, como eu trabalhei muitos anos direto dentro de uma farmácia, a gente fez muito evento médico. E era muito comum a gente levar os médicos para conhecer o laboratório.
A frase que eu mais ouvi durante anos levando o médico no laboratório era: eu não imaginava que era isso. Eu não tinha noção que uma farmácia de manipulação tem isso. Que é uma tecnologia, né? Eu espero que eles entendam o que você falou. É uma indústria farmacêutica que faz 1 em 1. Isso é muito difícil. Exato. Esse é o grande desafio hoje do mercado. Você conseguir fazer 1 em 1 com qualidade. Então, hoje em dia, a farmácia tem tal da pesagem computadorizada, ela pesa um número de cápsula a cada fórmula. Agora, um ponto importante, eu não posso pôr a mão no fogo para todas as farmácias do Brasil. Claro. Como todo segmento no Brasil, tem bons, médios e ruins, né? Então, tem farmácia muito, muito boa e tem farmácia ruim. Assim como a indústria farmacêutica. Claro. A gente sabe que a indústria farmacêutica também tem indústria muito boas. Tem indústria que a amoxicilina não funciona. Tem. Não é? Não é? Então, esse eu acho que é o desafio. E aí, pegando aí a sua especialidade, pelo menos a sua primeira especialidade, que é psiquiatria, a psiquiatria, de uma maneira geral, não gosta de manipular. Porque, como não é mensurável, o que você falou, você manipulou uma estatina. Se eu dei, baixou o colesterol, ela funcionou, beleza. A psiquiatria, você vai ficar a dúvida, por que não funcionou, né? Então, você sabe disso, tem muito psiquiatra receita um remédio. Ele quer, se o paciente tiver condição de pagar, você pede o padrão ouro, não é isso? Ele quer que você use um Lexapro, que você use um Zoloft, né? Ele quer que você, essa é a ideia. Porque na cabeça dele, e provavelmente tem, né? Talvez não tão gritante quanto ele fala, eu acho que esse é o cara mais difícil de convencer, porque não é mensurável. Agora você fala assim, onde você poderia convencer esse cara? Por exemplo, medicamento para tratar insônia, né? Perfeito? Se você não tomou, se você manipula uma trazodona, se você manipula uma doxepina, se você manipula uma mirtazapina, eu faço uma formulação que eu misturo 5 mg de mirtazapina, 5 de doxepina, né? Que é um tricíclico antihistamínico, com efeito antihistamínico, 3 mg de quetiapina, para o cara dorme, e aí não tem aquele efeito colateral da mirtazapina de aumentar o apetite. Esse é um exemplo, ou seja, aquilo é mensurável, ajudar ele a dormir. Então, se o cara, isso você convence, por quê? Você fala assim, ó, você não consegue passar 5 de mirtazapina, talvez é só o que o cara precisa. Você vai passar 15, no máximo você vai mandar partir no meio. Então, assim, tem coisas que a gente pode convencê-lo, né? Mesmo esse que está lidando com algo intangível. E de uma maneira geral, assim, quase todo paciente psiquiátrico ele tem algum distúrbio com sono, não tem? Tem, exatamente. Isso. Então, o sono, se você falar assim, como é que você entra? Você entra pelo sono. Entra pelo sono, e tem outra coisa, você pode mostrar para ele assim, não necessariamente você vai ter que passar um medicamento para o sono. Você pode passar, e ele não sabe que isso existe, né? Ele não sabe o que é mulungu, ele não sabe o que é camomila, não sabe nada disso, ele não sabe nada. Ele não sabe que tem tintura dessa, ele não sabe nada. Então, esse é um lugar tangível, tomou, dormiu, e ele já percebe, claro, o preconceito do paciente de tomar remédio para dormir. Isso existe, né? Ele tem esse preconceito, porque a única referência são os benzos. E agora, para piorar, né, as drogas Z saírem em receita azul, aí acabou, entendeu? O cara antes tomava um Zolpidem na receita branca. Aí, agora não, agora é tarja preta. É tarja preta. Se um paciente chega no consultório e fala com um psiquiatra, olha, doutor, estou tomando mulungu para melhorar o meu sono. Ele dá um sorrisozinho assim, tipo... mas aí o que acontece? Ele vai perder o cliente para o nutricionista, concorda? E só ele pode passar 5 mg de mirtazapina, só ele pode passar 5 mg de doxepina. Então, assim, é o argumento certo. Eu acho que essa seria, se você me notar, esse é o cavalo de Troia para você entrar no psiquiatra. É mostrar o sono, que isso é tangível. O resto você pode reclamar. A nutrologia, agora vamos fazendo o link da psiquiatria com nutrologia. Melhorar o humor, melhorar nível de, não sei se a gente pode falar, diminuir o nível de estresse. Só com medicamento fica um repertório muito pequeno, não? Sim, quando eu formei, eu me senti medíocre. Eu tinha 20 remédios para receitar. É o que tem até hoje. Até pior hoje, se você quer saber. Pior. Eles têm menos variedade de remédio que eu tinha. Eles não têm Suverto, eles não têm Orap, eles não têm Telazina, eles não têm. É pior do que a minha. É uma geração pior do que a minha. Então, essa pobreza de substâncias, né? E o que você falou, muitas delas existem ainda. Você tem desipramina, você tem muito remédio que só existe manipulado. Aí cai nesse problema. Você tem uma geração que não sabe que aquele remédio existe. Esse é outro problema.
Sim. Então, o caso que eu acho que seria... Primeiro, o médico agora tem que se vender, né, Gabriel? Antes ele era comprado. Então, ele tem que ter um ferramental diferente. Por exemplo, vai pegar a nutrologia. Vamos pegar o cérebro e intestino. Tá bom, a Apsen tem um produto que é o Probians. O cara não sabe que existem dezenas de outros probióticos que a indústria não encapsulou para ele. Esse é Você já tem um público que receita o Probians. Você já tem um público que receita, eu participei do lançamento do Lognis, que é um produto também da Apsen. Tem gente que receita Lognis. É mais caro que é manipulado, não tem, né? Porque tem uma limitação, não sei se você sabe, eu participei. Eles queriam que coubesse numa cápsula. Então, pronto. Então, não podia ter tanta coisa né? Fizeram o melhor que podia para caber numa cápsula. Sim. Então, essa história, né? Que, infelizmente, continua da desconexão entre o corpo e a mente. Não é isso? Nós estamos falando de nutrologia, você lida com o corpo. E você tem essa desconexão, o que é uma pena. Então, você fala, mas por que o cara, entre aspas, por que o paciente aparentemente melhora? Porque os inibidores de recaptação de serotonina que você dá para todo mundo, eles têm uma propriedade pouco conhecida que eles geram uma leve anestesia emocional. Então, a pessoa tem a sensação que ela resolveu o problema, mas ela não melhorou o alicerce daquele paciente. É claro, né? Vamos no extremo. O cara não dosa ferritina, não quer saber se a mulher tem anemia ou baixa de ferritina, não olha a vitamina D. É um preconceito, ele não foi treinado. Então, eu acho que além, ou seja, esse outro papel que é o educacional. Então, quando eu te falei, quando eu vou dar uma aula, por exemplo, né? Eu tenho 55 anos, eu tenho 30 anos de formado, eu tenho 31 anos de formado. Então, cara, eu falo a partir de uma experiência, eu falo mesmo. Esse exemplo que eu te dei do sono, eu falo o que eu faço mesmo, não é uma diz que me disse. E aquilo, eu sempre digo para eles, você vai perder cliente, aquele paciente que é tranquilinho, que vai melhorar com uma tintura de mulungu, você vai perdê-lo para um nutricionista, porque você não receitou a porra de uma tintura. Isso é de uma, né? Tá certo? Se o cara precisar de uma fluoxetina mais uma tintura, tá ótimo, ele não tá tomando 2 remédios. E o paciente tem esse preconceito, ele tem mesmo. A psiquiatria é a única especialidade, Gabriel, que a pessoa melhora e ela quer parar o remédio. Isso não tem nenhuma outra, não. Ela melhorou, mas ela quer parar com o remédio, o mais rápido possível. Esse é o desafio. Você acha que nos últimos 10 anos você sentiu uma mudança hoje? Você sentiu uma mudança como a medicina é praticada, como no repertório mesmo de prescrição? O que você tem visto aí nos seus estudos? Bem, primeiro eu acredito que o mercado pressionou o médico a mudar. Então, aquele médico que atende, ele percebe a limitação daquilo que ele faz. Vou pegar a psiquiatria, né? A maioria dos casos são leves. Uma coisa, o remédio ser estudado em 12 semanas. A pessoa fica, vamos dizer, sem libido, impotente. Uma coisa eu falo para ele, aguenta o estudo terminar. Ele aguenta. Agora você fala, você vai ficar assim pelos 2 anos que você vai tomar o remédio. Ele não quer. Como a maioria dos casos são leves, então o médico já vê a limitação do trabalho dele. E como há um maior movimento de prescrição, ele se depara com pessoas que melhoraram e vê que não é por efeito placebo. Então, ele começa a se questionar. Então, isso mudou muito. Se eu voltar a 30 anos atrás, eram médicos isolados que prescreviam. E aí eu faço a minha crítica, tá? Aquele cara dava soro para todo mundo. Então, eu sempre digo que quem melhorava mesmo podia ser o soro. Ele não sabia. Ele dava um tiro de DMSO no paciente. O DMSO é um antioxidante violento. Então, o cara melhorava a dor. É só você tomar um anti-inflamatório, você vê como você fica bem no dia seguinte e você não está sentindo nada. Então, eu tenho uma teoria que aquela geração, ela tem os resultados deles você tem que levar em questionamento, porque eles usavam injetáveis em muita gente. Eles tinham um público que iam para lá para tomar injetável de DMSO, ficar com aquele cheiro. Diferente do público agora, que eu posso fazer outra crítica, que é um público jovem que dá hormônio para todo mundo. Então, esse cara também, muitas vezes, ele não sabe se o efeito é do hormônio, porque melhora mesmo, né, Gabriel? Se eu te der hormônio tiroidiano, cortisol, corticóide, você vai ficar cheio de energia, né? Eu sempre digo, o que você sente não necessariamente significa que você está melhor. O cara que cheira cocaína se sente muito bem, mas no longo prazo ele paga um preço. Mas esse é o outro extremo do jovem, do camarada mais novo. E então, ou seja, nós vivemos um mundo hoje, devido às mídias sociais, que o público demanda isso. Então, a demanda, nós estamos vindo a atender a demanda. Né? Se não demandasse, todo mundo ia ficar igual antigamente, não é isso? Não, agora você tem uma demanda, o cara entra e já sabe, ele discute. Eu, particularmente, gosto muito disso. Mas o médico tradicional não está acostumado com isso, não. Ele faz essa carinha. Você sabe que... Vou dar um exemplo para você rir. Eu tenho pacientes com Alzheimer, eu atendo muitos, né? Então, cai na minha mão o cara que veio de um médico famoso. Assim, dá dó. Estou falando, dá dó mesmo.
O cara vem, os remédios de Alzheimer, para quem está nos ouvindo entender, são os mesmos de quando eu formei. Não tem nada. Então, o mínimo que um médico tem que ter é a humildade de falar assim, nós não conhecemos a doença. Não conhece mesmo, não. Então, o paciente vem, eu faço a minha intervenção, ele melhora. Aí ele volta lá e o cara tem que achar um erro, né? Pô, sei lá, eu dei 200 miligramas de magnésio glicina. Aí o cara pede magnésio. Não vai achar alterado, claro, eu e você sabendo. Né? Ele não pede eritrocitário, mesmo que fosse eritrocitário, necessariamente não vai mudar. Então, ele fica querendo achar que eu estou fazendo algo de malefício para o paciente. Ele não acha. Então, ele não tem argumento. O paciente melhorou mesmo. Aí ele tira, o paciente piora. Aí eles voltam em mim. Então, ele vê o seguinte, ou ele primeiro fala assim, ó, eu vou perder esse paciente. É melhor eu aceitar esse cara que ele está fazendo, porque o paciente já melhorou. Então, ele é obrigado a aceitar, né? E, no meu caso, como eu também, né, eu não sou tão polêmico, isso é muito tranquilo. Então, eu acho que eu vejo essa dinâmica, né, deles perceber a limitação do que eles estão fazendo, pacientes que melhoram, porque você chega... Porque eu sempre digo, Gabriel, provocando aqui, eu não passo magnésio porque a ciência mostrou necessariamente. Eu passo magnésio porque o que eu estou passando para aquele cara que tem um caso simples, o efeito colateral está pior do que a doença que ele vem me queixar. Você está entendendo? Então, se aquilo vai funcionar como placebo ou não, não me interessa, porque funciona. Você entendeu? Isso que os caras não entendem. Você prescreve essas coisas, você tem algumas evidências. Você nunca vai ter estudo duplo cego, nunca vai ter mesmo, você sabe disso, porque ninguém está passando. Beleza. Mas você não está passando, você está passando porque o que você passa por um caso simples é pior do que a doença. No caso da psiquiatria, isso é nítido. O cara não tem nada e fala assim, a depressão leve que eu tinha e a minha impotência, a minha anorgasmia, a minha baixa de libido, eu prefiro ficar doente. Ele fala isso mesmo, cara. Ele para de tomar, fala, não quero aquilo mais. Então, é isso que eu acho. Então, é este movimento, é a demanda. E eu acho que o médico ele sofreu muito quando surgiu o Google, que o paciente jogava no Google e chega no consultório em alguns temas até com nível de conhecimento maior, porque o cara passou 2 meses estudando aquele tema, e independente da formação. Isso aí, o médico nunca estudou, o médico já esqueceu mecanismos. Isso. Porque na profissão original dele não faz diferença sem entender da bioquímica para receitar o remédio. Você não quer saber isso. Você mal lê a explicação do remédio. Então, você falou, o paciente chega informado e ele não consegue convencer o paciente. Exato. E agora com a IA eu acho que vai subir. Vai subir a régua. Porque o Google ainda tinha que o paciente às vezes pegava muita informação suja. Informação que acaba confrontando com o que ele tinha pego anteriormente. Então, até o paciente ficava em dúvida. Isso. E o nível hoje de assertividade com a IA, embora a IA também mente, ainda está mentindo, alucina. Mas eu tenho acompanhado de perto, nos últimos 2 anos, o que a IA entregava e o que ela está entregando agora. Ela subiu, no mínimo, 150 vezes. Gabriel, você quer ver a revolução que vai ocorrer? Na minha opinião, vai ocorrer assim. Ó. Quantos médicos lêem artigo científico? Muito pouco. Agora, se eu entro no AI, no Perplexity, nesses agora, eu estou estudando esses mais científicos. Eu pergunto assim, qual foi o estudo que realmente mostrou que a gente tinha que prescrever estatina? Ele vai falar. Tchau. Eu vou falar para ele assim, critique. Ô, Gabriel, desculpa, tá fudido, bicho, a ortodoxia. Porque vai explicitar, você sabe disso, somente 20% do que a gente prescreve é baseado em evidência nível A. Então, agora, meu velho, quem é integrativo, tem crítica à ortodoxia, vai ter arma, cara, que os caras não vão conseguir se defender, porque é real. Vai mostrar assim, ó, você usou o número relativo percentual falando como se fosse absoluto. Não, baixou em 50%. Mas é aquela história, teve que dar remédio para 1.000 para salvar um. Mas você não acha, por exemplo, eu convivo com muita gente, tanto nutricionista quanto médico, tradicional, assim, aquela cabeça bem tradicional da medicina, baseada em evidências e tal. E você não acha que, às vezes, eu recebo, assim, como eu sempre trabalhei com o setor magistral, eu recebia muita crítica, assim, com relação ao efeito dos produtos e tal. Você não acha que, às vezes, o ataque é a melhor defesa, não? Que o cara às vezes fala que não funciona, que é ruim, que é picaretagem, às vezes é porque ele não está muito afim de entender e estudar aquilo ali. Na internet eu concordo, você sabe, quanto mais polêmico uma coisa na internet, mais ela espalha. Você quer ver? Você sabe que agora tem um movimento que os caras chegam assim no Congresso, já viu? Assim, qual que é a picaretagem? O Congresso ortodoxo, tá? Em dermatologia. Tá. Qual que é a picaretagem? O número 1, o cara, picaretagem número 1 é... Ele só está fazendo propaganda, minha opinião. Eles não estão... Aqui só o cara vai parar. E me fala uma coisa assim, eu vejo que para as farmácias, e
provavelmente a gente vai ter um público que vai assistir aqui, que são gerentes, donos de farmácia, eles sempre querem ter crescimento de receita, de produção mesmo, de manipulado, e eles ficam tentando descobrir como aumentar isso e como crescer. Uma das formas é tendo bons relacionamentos com médicos, com nutricionistas, e esses, quando vai fazer algo personalizado, indicam uma farmácia. O que você acha que diferencia uma farmácia boa de uma farmácia ruim, na sua perspectiva de médico, dentro do consultório, quando eles te abordam? No meu caso, o conhecimento que eles me trazem, esse vínculo, eu poder tirar uma dúvida, ter um farmacêutico acessível quando eu tiver uma dúvida. Na minha opinião, é isso. Eu acho que esse é o único caminho, né? E por isso que você vai concordar, essa deve ser uma porta muito estreita para entrar, porque esse que não confia, ele não abre ela, não é isso? O que prescreve, ele é abordado por várias. Então, você tem que colocar um limite. Eu só recebo 3. Eu não recebo mais. Entendeu? A não ser assim, te conheço, você mudou de farmácia, por causa de você, eu recebo outra. Você está entendendo, né? Eu recebi o Gabriel, eu não estou recebendo a farmácia e tal. Então, eu acho assim, isso que é a diferença. É aquele que chega, que me traz conhecimentos, entendeu? Que eu tenho essa... Mas isso é porque eu sou curioso, né? Que eu acho que o ignorante, nesse caso, ele não sabe o quanto que um farmacêutico contribui para o trabalho dele. Ele não entende isso. Porque ele não tem que lidar com o farmacêutico, entendeu? Então, tem aquela arrogância médica e ele nunca vivenciou essa grandeza de... Alguns farmacêuticos devem ter dificuldade também, não, de falar com o médico. Você já não foi importunado por farmacêutico que tentou, às vezes, discordar de uma maneira não educada, assim? Você não teve isso, não? Você falou uma coisa muito interessante. Como deve ser difícil do lado de lá, quando o cara prescreve errado, como é que você aborda ele? Eu sou muito aberto, tá? Eu, no caso, não me sinto ofendido de nenhuma maneira. Você fala assim, eu até me pergunto assim, você já deve ter perguntado para você, eu estou prescrevendo errado? Você entendeu o que eu estou falando? Eu estou fazendo algum pleonasmo, né? Repetindo 2 vezes o mesmo conceito, né? Porque eu me interesso de saber, mas eu imagino do outro lado. Isso, se você fala assim, onde tem que ter um treinamento? É desse lado aí, porque a chance de um cara ignorante, de um médico do lado de cá, arrogante, se sentir incomodado, né? Isso deve ser dificílimo, eu imagino, né? Tá certo? Eu não sei como é que o seu representante vinha consertar. Eu concordo, esse é um ponto nevrálgico. Há poucas vezes, se você falar para eu lembrar, né? Quando eu fui... Eu nunca me senti nesse sentido, não, mas eu concordo com você que é um lugar delicado. Existe uma grande chance de ter um atrito ali. Eu concordo inteiramente. Ainda mais se você vê que tem erros mesmo, né? Erros. Sim. Né? Porque eu só abri um parênteses, que eu já te falei, né? Sim. O cara começa a prescrever fórmulas padrões. Sim. Ele não sabe prescrever, entendeu? Sim. Ele não sabe, ninguém nunca ensinou a ele. Eu fico assim, mas quem ensinou esse cara? Vou dar um exemplo. Que quando você coloca entre parênteses quelado, você quer que pese o magnésio, né? O mineral, né? O elemento não é sobre a forma quelada. Ele não sabe isso, ele não sabe. E quando eu digo não sabe, muita gente não sabe. Eu estou para dizer que é mais de 50%, pelo menos, não sabe porque o que tem a lógica de uma prescrição magistral no caso de suplementação. Você sabe que durante muitos anos eu fui tentando me colocar sempre no lugar do médico na hora de fazer qualquer tipo de abordagem. E analisando na perspectiva de um médico, você está ali atendendo, ainda mais quando o médico tem aquela agenda apertada, porque você sabe que tem colegas que atende 12, 15 pacientes dia, um paciente de meia hora, 40 minutos, alguns até menos. Então você está naquele corre ali, cada paciente, o paciente nunca procura o médico, ele está com uma felicidade absurda e não sabe quem que ele pode, aonde que ele pode ninguém vai ao médico por excesso de alegria, a não ser no dermatologista. Não vai. Então o cara absorve o tempo inteiro o problema, porque todo mundo tem um problema e está em busca ali da solução, e de repente no meio da agenda, depois de 10 pacientes, um farmacêutico liga e fala com ele, fala, doutor, estou te ligando que tem uma receita errada sua aqui. Eu acho que o WhatsApp ajudou muito. Porque o WhatsApp, ele tirou o tom do outro lado. Entendeu o que eu tô falando? Se o cara escrever bem, você não lê com um tom
É isso que você está falando assim, pá, não, Sim. não, entendeu? Sim. Eu acho que o WhatsApp ajudou demais. É o que você falou, ele colocou no tempo de quem responde, né? Isso é uma vantagem. E ele fez com que a abordagem, se tiver, por exemplo, quem está me assistindo para uma farmácia, você faz uns padrões de perguntas que mostram assim, tudo bem, entendeu? É uma gentileza. Não precisa ser assim direto, igual eu falei agora. Você pode. Esse é o problema. Porque o cara tá ali, de repente alguém chega e já fala de cara que foi feito algo errado. Isso, então eu não entendo porque não tem um padrão de pergunta, como abordar. Já padronizar, copia e cola, igual tem do meu robô lá, quando a pessoa manda mensagem sobre a consulta. Pronto, você contornou, e é isso que você está falando, que era quando a pessoa falava, né, direto, né? Tá certo? Você sabe uma coisa? Eu já liguei para muitos médicos e assim, eu nunca não tive nenhum caso de um médico que foi grosso comigo ou que não gostou da ligação. Primeiro, que eu não insisto muito. Mas às vezes tem uma coisa que, às vezes, o farmacêutico que trabalhava comigo já ligou e o médico mandou fazer daquele jeito. Aí eu ligava pro médico e falava assim: olha, doutor, quero confirmar. Se você falar que tá certo, mas essa fórmula, essa substância foi prescrita 500 miligramas. A gente faz 1000 fórmulas dessas por mês, normalmente é 50 miligramas. Você tem certeza que é 500 miligramas mesmo? É a primeira vez em 10 anos que eu vejo essa dose em 500 miligramas. Não mesmo. Tinha um que não fala, peraí, deixa eu consultar aqui, deixa eu ver. Porque, de certa forma, o que a gente quer é fazer o acerto, né? Claro. Então, assim, eu acho, na minha opinião, isso aí, é como abordar. E o WhatsApp ajudou demais, né? Ajudou muito. Sim. Você sabe que eu faço dentro da consultoria que eu entrego hoje para as empresas, eu faço seleção de propagandista. E eu faço com muita frequência seleção com propagandista que já vem no mercado, que já visita 5, 10, 15, 20 anos. E tem uma coisa que quando eu faço um processo seletivo com 10, 15 propagandistas no mesmo dia, tem uma coisa que me incomoda às vezes. Que o cara chega e fala... porque a indústria, às vezes, ela tem um modelo de como que visita o médico. E parece que é uma repetição. Parece que é um monte de gente com cara diferente, mas que faz tudo igual. Pergunta, chega para você e faz uma piada ou faz uma... E aí, doutor, como é que tá o dia? Calor, hein? E pergunta da temperatura, pergunta da chuva. E depois, o cara não fala o seu nome. Ele fala, te chama de doutor, mas ele fala que você é o único para ele, especial. Você não vê muita incoerência na forma como essas pessoas abordam o médico, não? Primeiro, eu acho que eu considero a indústria farmacêutica uma das indústrias mais excelentes do mundo. Porque, veja bem, ela tem que treinar uma pessoa rápido para ele entender de uma substância para falar com um cara, geralmente arrogante, né? Sabe que... mais que ele. Para mim, isso é sensacional, assim, conseguir fazer isso. Então, o seu representante, ele é muito mais difícil de ser treinado, porque ele não vai entender só de fluoxetina, ele vai ter que entender de um monte de coisa. Então, eu acho até mais difícil. Então, o seu é como se fosse um alfaiate, ele é customizado, né? Então, assim, para mim, os bons representantes de manipulação, eles são muito diferentes dos bons dos visitantes. Bem, eles são iguais aos bons da indústria. Não é o padrão, você está entendendo? Eu estou dizendo que o padrão da manipulação de um bom visitante, a média, é melhor do que a média da indústria farmacêutica, especialmente os laboratórios de Tubaína, né? Os laboratórios sofisticados. Então, eu concordo com você. E como é customizado, esse representante da manipulação ele tem que ser mais à vontade, ele não pode ser robotizado, entendeu? É como a sensação que eu tenho, eu não sei quantos que eles visitam, também eu sou um médico, né? Considerado mais diferenciado, né? Eu sou tratado de uma maneira muito única, literalmente, tá certo? Eles me conhecem. E hoje as mídias sociais permitem essa proximidade, né? Ele tem tempo de falar para mim. E assim, como eu recebo pouco, eu dou tempo para isso, né? Também, né? Então, mas concordo com você. Eu acho que é muito mais difícil ser treinado, tecnicamente, porque vai falar de um tanto de coisa. E é claro, porque você vai concordar, a própria indústria exige isso, já que nós estamos fazendo uma coisa sob medida. Não pode ser padronizado, nem a visita. Porque a padronização, eu entendo o que a indústria faz, porque assim, você tenta entregar um modelo, porque o modelo é algo que ajuda a dar segurança no que vai ser feito. Isso. Então você padroniza a forma como todo mundo aborda um médico. E é um desafio realmente extraordinário, porque o cara realmente, muitos deles não têm a formação que o médico tem, e ele vai apresentar algo para o médico que está na área do outro e não dele. Isso quando eles não tentam ensinar alguma coisa. Esse é outro ponto nevrálgico.
você falou. Um nevrálgico é quando o farmacêutico aborda dessa maneira. Agora, esse outro não tem como você mandar para o WhatsApp. Esse outro nevrálgico, que como que o representante aborda o médico nesse. E aí nós caímos no outro ponto. E nós estamos falando de uma área que ele vai ter que ensinar o médico mesmo, né? Você vai chegar para mim e falar assim, esse aqui é o biointestino. O cara não sabe, nem sabe o que é isso. Você entendeu? Olha, é muito mais complexo, né? Você vai apresentar uma substância que ele nunca ouviu falar, porque foi lançada, ele não vai a Consulfarma, quem vai no congresso é você, não é ele. Sim. Então, assim, é muito mais complexo mesmo para ele transmitir aquela informação para o profissional. Então, assim, como eu sou atendido, eu recebo, né, assim, bons... Deixa eu me lembrar uma experiência ruim com o representante da... Isso é bom. Da manipulação, deixa eu lembrar. Eu diria que, comparando com os bons, era quando era muito seco, entende? Muito seco. Ele, por exemplo, chega uma nova farmácia, isso eu posso dar exemplo. Ele nunca vai me conseguir pelo preço. Não é isso. Não é falar que é mais barato para o paciente, no caso, a farmácia, porque agora está concorrendo com outras farmácias, entendeu? Né? Isso eu vejo que falta entender a minha objeção. Sim. Né? Né? Ou seja, você pode dizer, quais são as objeções? A sua farmácia faz melhor do que a outra? Ela faz mais barata? Ela cria uma parceria? O que ela faz? Por que eu vou prescrever você e não o outro? Entendeu? Sim. Porque, no fundo, no meu caso, eu dou mais de uma opção para o meu paciente. Né? Eu dou no máximo 3 opções, você sabe, se eu der mais que isso, ele não vai em nenhuma. Né? Então, eu tenho um limite. Né? Mas, assim, eu vejo a dificuldade de contornar possíveis objeções que eu teria ao receber. Então, por isso que essa visita não pode ser mecânica. Ela não é mecânica. Então, porque, né, ele não vai... E fica cansativo. É isso que eu me coloco na condição do médico. Se eu receber 10 pessoas e todo mundo falar do mesmo jeito, me abordar do mesmo jeito, todos vêm com piadinha do tempo, perguntando como é que tá a família, e depois apresenta uma droga, parece que a pessoa tá tendo só um checklist ali, e aí despede e vai embora. Volto a dizer, porque a sua indústria, ela é customizada, então é como se o campo dela, você entende? O atendimento também tem que ser customizado. A da outra não, é a mesma, a fluoxetina sai igualzinha toda, entendeu? Então acaba que o representante vai lá, ele é igualzinho. Não faz, né? Claro que os bons são mais customizados. Mas esses aí, na minha leitura, o problema é que ele tem que ser customizado. Eu vou abrir um parênteses, você está falando, o que é mais gritante para mim é o mercado de cannabis. Você me permite fazer uma comparação, porque isso também é recente. Claro, beleza? Sim. Boa. O mercado de cannabis, eles trazem um cara da indústria, e ele tem um problema que é o seguinte: muitas vezes o dono da empresa não é da indústria, então ele não sabe nem o básico na indústria farmacêutica. Então o cara chega para mim, você vê que ele está perdido também, né? Ele fica mais perdido, ele tem mais dificuldade de abordar, porque alguém deu um comando que não tem nada a ver com como ele, geralmente um representante de um laboratório, né, veio de um outro laboratório, ou já aposentado, você vê que ele fica sendo gato, porque ele está recebendo uma ordem completamente desagregada do que ele aprendeu, né? E ele foi contratado por algo que ele aprendeu. Mas a cannabis, ela cai no mesmo problema que você está falando, porque eu sou treinado a prescrever 20 miligramas de fluoxetina, e toda fluoxetina vai ser 20 miligramas. Beleza. Pode estar líquido, mas tudo igual. Quando o cara chega com a cannabis, ele tem que educar o médico. Isso é dificílimo. Ele tem que educar a miligramagem, tem full spectrum, tem broad spectrum, ele tem que educar quantas gotas, porque tem uns que 1 ml é 30 gotas, o outro é 40. Cara, é de uma complexidade. Eu vejo que eles ficam afogados. Então, aí eu vou te fazer uma... E olha que eu sou capaz de fazer uma crítica ao objeto, isso é muito raro. Sim. Quando eu recebo eu falo, deixa eu te explicar. O seu produto é o único produto que eu tenho que pagar para aprender. O cara paga uma pós-graduação, 300 horas para entender de cannabis, para prescrever. Eu falo assim, eu não entendo porque todos vocês não têm uma aula de 1 hora no site para eu assistir, de 40 minutos, de 30 minutos, para me dar esse básico, para você nunca perder seu tempo aqui, que eu não vou lembrar. Você tá entendendo? Esse é um exemplo. Sim. Aí, deixa eu falar agora, deixa eu dar um exemplo. Tem uma empresa que eu sempre digo, a sorte sua é que a representante que veio aqui não era boa.
a sorte sua. Que ela era assim, ó, senta no site, eu tenho uma aula para assistir. Eu dou meu nome, meu e-mail, meu telefone e assisto uma aula. Acabou, ele me pegou, né? Pronto, eu virei uma isca. Sim. Com aquela isca, ela liga para marcar. É brilhante, porque quando ela chega, eu já sei que a aula é de 30 minutos. E você não precisa mais do que isso. Esse é o exemplo de uma... E olha para você ver, eu falo isso com todos, ninguém faz. Falo, aquela empresa, cara, fez uma coisa sensacional. Se eu vou lá... Mas você sabe o que eu percebo? Assim, isso vale para a indústria, vale também para a farmácia. Eu, durante anos, eu vejo assim, uma empresa, falo assim, poxa, eu quero ser grande igual a farmácia tal. Mas da farmácia tal tem propagandista. Vamos contratar. A gente contrata 2 ou contrata 1. E chega pro cara e fala, o negócio que eu quero é que você vai no médico e faz o médico prescrever para mim. Como se fosse fácil. Ele chegasse lá e fala, doutor, o que você está fazendo? Tá fazendo nada? Então faz fórmula para os pacientes para comprar na farmácia. Só que a farmácia não tem estrutura educacional para treinar ele. Não tem um acompanhamento para saber como é que foi a visita. E o desafio, cara, eu faço isso hoje, é treinar um propagandista para ele não ser desagradável, para que ele tenha desconfiômetro, para que ele tenha o equilíbrio de levar algo para você que some no seu dia a dia e eu vou te dar exemplo de uma coisa muito pouco observada. Você quer ver? Você visitou a primeira vez. Como que você vai... Como é que eu vou lembrar de você? A coisa mais impessoal que eu acho é o cara tirar aquele bolo de cartão e te entregar. Aquilo é de uma impessoalidade. Você está entendendo? Para mim, aquele é um momento também crucial da visita. É como ele me entrega aquilo. Sim. Se ele me entrega um troço desse tamanho, eu olho e falo assim, porra, eu não vou começar a prescrever com esse tanto. Você está entendendo? Eu não sei a solução para isso. Eu estou dizendo que esse é um momento também crucial. Aquilo não vai ficar em cima da minha mesa, aquele bolo de cartão. Ele tem que entregar uma coisa pequena, que eu coloque em algum lugar que eu lembre. Você sabe que, no meu caso, eu tenho um carimbo. Sim. A primeira visita não pode ser o carimbo. Quando ele volta na segunda, no meu caso, se você quer que eu receba, você faz um carimbo. Aí eu falo para ele assim, não pode ser maior do que esse, que eu quero elas todas iguais no papel, para o cara escolher. Sou eu, né? Tá certo? Porque uma vez fizeram desse tamanho, eu falei, não vou bater esse carimbo. Não cabe nem no meu papel. Você deduziu o tamanho do papel, eu te falei o tamanho do carimbo. Mas esse é um momento também crucial. Né? Como você dá uma coisa para o cara lembrar da sua farmácia, porque às vezes ele gostou de você, então você vai ter que voltar de novo. Eu já tive farmácia que a pessoa tem que me visitar umas 5 vezes para eu lembrar que ela existe. Eu não lembrava na hora de prescrever. Eu não lembrava mesmo. Eu queria ajudá-la, mas eu não lembrava. Eu não lembrava, cara. Entendeu? Eu não lembrava. E por que você acha que a pessoa te visitou 5 vezes e você não lembrava? Será que ela não foi parecida com todo mundo e quando é parecido não tem destaque? Não chama atenção? É, provável. Isso, é claro, por algum motivo ela não conseguiu customizar, né? A minha... isso, ela não me marcou, né? De alguma maneira. Mas você porque por isso que é a história do modelo, do método, assim, de como que aborda. Se você fizer isso de uma maneira muito industrializada mesmo, fica tudo igual, não gera conexão. Porque fica tudo parecido. Não, isso eu concordo inteiramente. E as mídias sociais permitem você customizar. Aí é habilidade, né? Também você não pode invadir de alguma maneira, você entendeu, né? Mas isso, aquele representante, quando ele chega naquele médico, ele pode ter uma série de informações dele que ele não, o de outra geração não tinha, porque ele fez o dever de casa. Sabe que aquele cara corre, doutor, passei a te seguir, eu vi que você corre. Isso é uma individualidade, né? Eu vi que você é jipeiro. Entendeu? Você acha que um dos diferenciais de uma empresa seria ter coerência na visita? Então, se eu falo algo, aquilo que eu falei, você consegue observar nos diversos aspectos, desde a rede social. Eu falo que a minha farmácia tem tecnologia. Aí você entra no Instagram, não tem nada de novo lá. Você vai na minha loja, os móveis estão todos descascados. A cadeira está com um furado. Será que representa o que foi falado ali no... Todo serviço, né, Gabriel? Eu vou lembrar uma coisa da minha geração. O serviço, você julga, infelizmente, por algo concreto também. É isso? Pela embalagem. Você julga. Então, eu me lembro de um exemplo que uma vez um consultor falou, que não é da geração que está nos ouvindo. A TAM era uma empresa famosa, porque o comandante Rolim, entre várias coisas, ele te recebia. Eu cheguei a ser recebido por ele. Você descia em Congonhas, tinha um tapete vermelho na pista e ele no pé da escada recebendo os aviões que chegavam nas manhãs. Não sei se, claro, não eram todos. Mas a TAM, ela chegou uma época que os aviões dela eram Fokker 100, que era uma empresa holandesa que já tinha quebrado. No entanto, você andava de TAM. Por que você andava de TAM? Porque o atendimento era melhor,
o café era um pouquinho melhor do que das outras, sabe? Isso que eu estou falando. Você julga um serviço por isso. Você olha assim, a cadeira está bonita, não é isso? O avião está limpo. Como você vai julgar um serviço? Primeiro que eu nem sei o que tem dentro da cápsula, é mais difícil ainda, né? Então, uma empresa aérea, a pessoa andava no avião de uma empresa já falida, a Fokker, ela foi falida, e praticamente só produziam peças para os aviões que ainda existiam, porque quando ele olhava no avião, o julgamento que ele só podia ter era do atendimento. Imagina o seu caso, a única experiência que eu tenho, a única experiência que o médico vai ter com a farmácia é na interação dele com aquele representante e com o paciente depois que ele chegar para mim. Né? Se ele falar assim, o atendimento está demorando muito, entendeu? Ou seja, só tem 2 lugares. Porque, né? Se posso dizer assim, funcionou, tá bom. Como é que eu julgo o representante? O que o paciente vai me falar e o resultado que vai ter. Então, resumindo assim, a maior parte das empresas que visitam o médico, é bem provável que o médico nunca entre no ambiente dessa empresa. Nunca. Ele nunca entra. Então, às vezes é uma farmácia, uma indústria, não vai lá conhecer a indústria, não funciona tão direto assim. E não tem tempo para isso. Então, você avalia aquela empresa, então, pelo roupa do propagandista, o jeito como ele está vestido, não é com roupa de marca ou roupa sem marca, mas cuidado. Não, isso você não tem. Exatamente, você resumiu. O único jeito dele saber é aquele cara que visita ele. O jeito que ele conversa, o conteúdo que ele tem. Exatamente. Como ele se veste. Capacidade de improvisar, às vezes, porque eu valorizo muito isso. A pessoa que improvisa, não improvisa, porque o improviso ele pode levar a pessoa a não gostar de estudar. Mas tem pessoas que são rápidas de raciocínio. Mas se ela falar assim para mim, ele anotar a minha dúvida e depois me trazer, isso é aceitável, perfeitamente aceitável. Você está entendendo? Sim. Mesmo que ele não saiba ali. Por favor, perguntar ao meu farmacêutico. Você sente até muito... Porque numa indústria tradicional, isso não ocorre. Todas as objeções estão contornadas naquele material que ele é treinado. Sim. Raramente o médico faz uma pergunta para o representante que ele não foi treinado para responder. Então, ele nunca fala assim, vou ver e volto. Quando a pessoa fala, no meu caso, vou conversar com o meu farmacêutico e entra em contato com o senhor, ou ele mesmo vai ligar, isso, para mim, a pessoa vê que é algo customizado, ele vivencia isso. Vou te dar um exemplo das minhas gerações, porque, como eu sou médico há 30 anos, é nítido, é o seguinte, os representantes lá de 30 anos atrás, geralmente era um cara barrigudo que vinha da indústria, o pessoal falando da Roche, né? Era um senhor barrigudinho, com aquela mala quadradona, né? Que ele vinha distribuir remédio, dava tanto de amostra. Aí você vê que foi uma sofisticação, começou a chegar pessoas mais jovens, se vestiam muito bem, especialmente laboratórios internacionais, sabe? Você via. Hoje eu recebo muito pouco representante da indústria, mas eu vou te falar uma coisa muito curiosa. A sensação que eu tenho é que perdeu o glamour, a indústria farmacêutica. Você entende? Porque, é claro, hoje você tem produtos caríssimos, né? Imunobiológicos. Então, talvez esse glamour, que na minha geração era de um Lexapro, de um Effexor, esse glamour subiu um produto de maior valor agregado. É possível que seja isso. Mas é o cara que chega do mesmo laboratório, assim, ele entra, aquele cara, ele é pior do que os tubainhas da minha geração. Você tá entendendo o que eu tô falando? E eram caras sofisticados, assim, que visitavam, né? Você vê da Lundbeck, por exemplo, os caras eram sofisticados, né, os representantes. Mas apenas um título, eu não sei se teve que aumentar muito o número, muito laboratório, a concorrência, a disputa por representante. Pode ser, mas eu estou fazendo uma observação de mercado. Eles eram, esse do laboratório espetacular, né, primeira linha, né? Você vai para o laboratório internacional, eles eram mais glamurosos, aquele ambiente, né? Caio, eu acho que a gente estourou seu tempo, você tem um compromisso agora, mas eu queria só, antes da gente finalizar, que você deixasse aqui o seu contato, falasse para a gente aqui quais os temas das palestras que você tem aí. Você já falou que você trata do eixo, né, do intestino, cérebro. O que mais você tem de palestra para alguma farmácia que queira te contratar para levar para a cidade deles, para dar aula para médico, para nutricionista? Primeiro, foi muito engraçado, porque eu estou muito à vontade hoje. Você deve ter visto que eu estou de camisa, que eu estou em casa, né? Estou trabalhando em pé, né? Vou brincar, se Gabriel tivesse me falado, eu punha um blazer e eu estava de gravata. Né? De gravata não, porque eu não uso, né? Raramente eu uso gravata. Mas eu tenho produtos, como eu disse, de 2 segmentos. Eu tenho um produto que eu falo para a empresa. Sei lá, falo em CIPATs, né? Que eu falo sobre saúde, uma perspectiva integral. Eu vou mandar para o Gabriel, né, o meu folder,
dessa área empresarial. E, claro, quem quiser me conhecer melhor, tem minhas mídias sociais, meu Instagram, por exemplo, é @drfredericoporto. Se você jogar, tem meu site, que tem muita informação, tem YouTube, tem tudo. Tem mais de 500 mil seguidores somando as mídias. E no mundo, esse mundo da prescrição, além de ser um médico com muita experiência, isso faz muita diferença. Eu não sou uma criança, né? Eu sou um médico com experiência. Sou um médico bem formado, ou seja, sou um médico ortodoxo bem formado. Então, eu percebo nas novas gerações uma característica, eles não entendem o que não é do mainstream. Não tem problema você usar algo que não é ortodoxo, convencional. O problema é você não saber a diferença. Isso, para mim, eu acho muito grave. Então, eu tenho que saber como é que um endócrino tradicional trata uma doença, para eu saber quando eu vou introduzir algo, uma variável não convencional. Eu acho isso muito triste. Eu gosto de dar esse exemplo. Certa vez, eu fiz a minha pós-graduação em nutrologia numa época que só tinha uma pós que era na USP de Ribeirão Preto. Então, eu me lembro, tinha professor da USP, bem ortodoxo, dando uma aula, e um cara levanta a mão no meio do auditório, falando de 30 anos atrás, e fala assim, e o magnésio na hipertensão arterial? Tipo assim, eu não sabia onde que ele estava. Você está entendendo? Naquela época, você não tinha acesso nem a artigo científico, não tinha. Você pedia um artigo que demorava 2 meses para chegar. Então, aquele cara, ele foi incapaz de perceber que ele estava num contexto onde aquilo que ele estava perguntando não cabia. Essa que é a questão. E não é que ele perguntou, o senhor sabe alguma? Não, ele perguntou de maneira arrogante, como se aquele professor da USP estivesse errado. Então, eu sou um médico, sim, eu prescrevo medicamentos. Quem não prescreve é quem não atende doente, na minha opinião. Não tem, médico prescreve remédio, né? Porque se ele atender um doente, ele tem que prescrever. Agora, você prescrever remédio para todo mundo e ter somente o remédio como sua única arma, isso é o erro. Isso é a mediocridade. Mas eu sempre digo, por que nesse meio integrativo, etc., de prescrição de suplemento, isso... Cadê você, Gabriel? A minha câmera, eu acho que ela cansou. Ela travou aqui. Por que nesse meio é tão importante a experiência? Esse meio, na minha visão, é muito mais como eu trato. Porque isso, na verdade, não é uma ciência mesmo, isso é uma arte. Então, quando eu faço o curso para profissionais de saúde, eu apresento o meu modelo, isso muda tudo, porque o cara se direciona e vai enxergar assim, é verdade, eu abordo isso. Ele enxerga o que ele faz. Alguém criou um caminho, um roteiro para o que ele faz. É muito diferente de um monte de conhecimento picotado, espalhado, que ele não tem como integrar. E quando eu faço isso, eu mostro para ele o que ele tem que fazer primeiro. Porque senão ele dá um tiro de canhão para matar a rolinha. Gabriel vai entender o que é. O cara passa 35 cápsulas para tratar uma unha encravada a uma esquizofrenia. Não está errado, entendeu? Então, assim, eu mostro o que é. Eu faço um Pareto, um 80-20. O que são os 20 que você tem que resolver para melhorar os 80 do seu paciente? Isso é muito único, eu diria. É muito raro, porque isso tem a ver com a experiência clínica e a sua capacidade de transformar a sua experiência em um objeto. Você tem que saber o que você faz. E nem todo mundo sabe. Então, o cara pode ser um ótimo jogador de futebol e não serve como técnico, porque ele não sabe por que ele é bom. Você está entendendo? Ele não consegue te explicar como que ele faz. Me lembro um dia o Keith Richards, no David Letterman, pegou uma guitarra e puta merda. E o David Letterman falou assim, como você faz isso? Ele falou, eu não sei, eu faço. Acabou. Ele não pode ser professor de guitarra. Você está entendendo? É um dos maiores guitarristas da história. Isso. Então, a capacidade é transformar isso em um objeto didático e entregar para as pessoas. E isso eu consigo fazer, modéstia à parte. Perfeito. Então, nós vamos deixar o link, quando a gente publicar esse vídeo, a gente deixa o link do folder ou das suas redes. Obrigado aí pelo papo. Valeu. Tá bom? Então tá bom. Falou. Um abraço. Falou. Tchau, tchau. Tchau.